Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 5 do curso de Excel Avançado, onde trataremos sobre o assunto alça de preenchimento, sobre os assuntos alça de preenchimento, listas, como nomear células dentro da planilha, como travar células quando você for trabalhar com alça de preenchimento em fórmulas. De acordo com o nosso cronograma, nós fizemos a primeira aula, onde tratamos sobre formato de células e classificação de dados. Na segunda aula, nós falamos sobre os filtros de dados. Na terceira aula, sobre validação de dados. E na quarta e última aula, nós falamos sobre os gráficos e os minigráficos. Então, como eu disse, falaremos hoje sobre alça de preenchimento, nomear células e células fixas. Vamos ao Excel, então. E falar um pouquinho a respeito de listas. Então, nós temos aqui algumas listas que eu já deixei elas prontas, né, para usar como exemplo. Você pode digitar aí tranquilamente, coisa pouca. E nós temos o seguinte recurso, na verdade, no Excel, no que se trata de listas. Né? Se eu selecionar aqui essa minha primeira lista, 1, 2, 3, eu tenho uma alça de preenchimento onde eu consigo clicar, segurar e arrastar de forma que ele vai dar sequência na minha lista. Então eu tinha 1, 2, 3 e ele deu a sequência. 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Mesma coisa acontece aqui com os dias da semana, por exemplo, segunda, terça, quarta. Se eu puxar, ele vai fazer quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e assim sucessivamente. Ele vira a semana e continua fazendo os dias da semana para você. Isso acontece também com os meses. Se eu vier aqui e puxar aqui o janeiro, fevereiro e março, ele vai continuar abril, maio, junho, julho, agosto e assim por diante. Eu fiz uma lista numeral de 1 a 3, né? E puxei, mas eu posso fazer, por exemplo, só números pares, 2, 4, 6, por exemplo. Quando eu puxar, ele entende que eu quero de 2 em 2, ou seja, só os números pares, né? Fiz só os números ímpares também, olha. Então eu posso selecionar, puxar pelo laço de preenchimento, e ele vai trazer para mim só os números ímpares. Ele vai de 2 em 2, né? Como ele começou do 1, ele vai trazendo os números ímpares. E você pode criar sequências também, por exemplo, de 10 em 10, né? Ou de 20 em 20, de 15 em 15, do jeito que você quiser. 11 em 11, enfim. Então eu coloquei 10, 20 e 30, a hora que eu puxar, ele vai puxar os números para mim todos de 10 em 10, né? Eu me esqueci, agora me veio a cabeça aqui, mas eu acredito que também daria, né, com certeza, para fazer por datas, tá? Por exemplo, dia 1 do 1 de 2013. Quando eu puxar isso aqui, ele vai puxar para dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e assim por diante. Enfim, é uma forma prática de você colocar datas. Às vezes você tem, né, por exemplo, colocar vários dias e são sequenciais para que você não tenha que digitar tudo isso. Você coloca o primeiro, puxa e ele vai colocar os outros para você. Mesma coisa para dia da semana, para meses, enfim, você pode criar isso da forma que você achar melhor. Existe também uma situação onde de repente você possa precisar criar uma lista personalizada. Tá? Vamos supor que eu quero uma lista que o Excel não faz. Eu até deixei uma listinha aqui, ó, que eu acredito que ele não faz, que é o alfabeto grego. Esse alfabeto grego, na verdade, não está completo. Ele tem mais itens, né? mais letras, né? Mas eu não peguei ele completo lá. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, só o alfa aqui, vamos fazer um teste, e puxar, ele repete o alfa. Se eu pegar o alfa e o beta e colocá-los aqui um embaixo do outro, selecionar os dois e puxar, ele também não entende, ele vai repetir alfa, beta, assim por diante. Então pode acontecer de você precisar, né? Não tem um exemplo prático aqui agora para mostrar para vocês, depois eu penso em algum exemplo mais prático disso, mas pode acontecer de você precisar montar uma lista realmente, não necessariamente essa lista do alfabeto grego, mas você precisa montar uma lista que é diferente, não é uma lista padrão que o Excel entenda, como é o caso aqui com o alfabeto grego. Então, o que você pode fazer? Dentro aqui do menu Arquivo, você tem opções. E dentro de opções, você tem a seção Avançada. Aqui dentro de Avançado, se você descer um pouco, ele tem um botão aqui embaixo, olha, que é o Editar Listas Personalizadas.
Aqui dentro você pode criar um tipo de lista. Então, neste caso, eu quero criar uma lista que vai ser o meu alfabeto grego aqui. Então, eu vou jogar ele aqui. Ó. Eu copiei lá e joguei ele aqui para ficar mais fácil. Clico no adicionar, ele vai criar essa lista para a gente. Ok? Se eu der um OK, OK novamente, e aí eu posso preencher alfa, beta, e se eu puxar ele aqui, ó, agora ele vai gama, delta e assim por diante. Ó, tá? Até ele chegar nessa letra aqui, ó, tá? Eu não vou me arriscar a pronunciar, porque pode ser que eu pronuncie errado e alguém vai ficar rindo de mim que estiver assistindo a aula. Mas enfim, a hora que ele chegar nessa letra aqui, a última minha, que não é a última do alfabeto grego, né, mas é a última que eu tinha aqui, ele vai pular de novo para a primeira e vai reiniciar essa lista. Tá? Então, na verdade, você pode criar, excluir ou alterar alguma lista, né, da forma que você precisa, da forma que você queira. Vamos a algum exemplo prático, até para que eu possa mostrar um pouco dessa aula de preenchimento no que se refere às fórmulas. Então aqui, olha só, eu tenho uma planilha onde eu tenho vários produtos. São produtos de papelaria, né? Borracha, caderno, caneta, giz de cera, lápis e assim por diante. Eu tenho a quantidade de cada um deles que está no meu estoque. Né? Provavelmente eu não sou uma papelaria, provavelmente sou um distribuidor, porque os produtos estão bem grandes. Mas de qualquer forma está ali. E eu tenho aqui ó, o valor unitário de custo, ou seja, quanto custa cada borracha, quanto custa cada caderno, quanto custa cada caneta. Né? Então eu tenho o valor ali de cada um deles. O que eu quero saber é o seguinte, qual é o valor que eu tenho estocado de borrachas especiais, como chamo aqui. Né? Então eu tenho 1000 borrachas especiais, sendo que cada uma custa R$ 3,90. Quanto que eu tenho estocado de dinheiro, né, só na questão das borrachas? Então é simples, um igual aqui, faço a minha quantidade, que é 1000, multiplicar o valor, que é os R$ 3,90. Então eu tenho R$ 3.900 parado no meu estoque no que se refere a essas borrachas especiais. Bom, esta fórmula que foi, né, o igual, que a gente digitou aqui, ó, igual B8 vezes o C8, na teoria eu teria que digitar para as outras, né? Igual C9 vezes, igual B9 vezes C9, depois igual B10 vezes C10 e assim sucessivamente. Mas graças a essa alça de preenchimento, depois que eu fiz a primeira fórmula, eu posso simplesmente clicar aqui na alça de preenchimento e puxá-la para baixo. O que vai acontecer? Olha só, se a gente olhar aqui em cima, a gente consegue enxergar, aqui na barra de fórmulas, a gente consegue enxergar a fórmula. Então essa primeira, ela tinha lá B8 vezes C8. Quando eu descer para a próxima, a gente olha aqui, ó, B9 C9, depois a próxima, B10 C10, a próxima, B11 C11. Ou seja, quando você puxa ali, ele vai incrementar também as células que estão dentro da fórmula. Né? Então na primeira linha ali dos meus produtos eram as borrachas. A borracha era a linha 8. Depois passou a ser linha 9, linha 10, linha 11. Então ele incrementou isso e as formas foram feitas de forma automática. Depois fica fácil. Eu posso simplesmente vir aqui ó, e somar para que eu tenha o total que eu estou com o valor parado em estoque. Né? R$ 146.900,40. Depois eu quero fazer aqui o valor de venda. Então o valor de venda é o seguinte, cada borracha minha custa R$ 3,90 e eu tenho um lucro de 57% para poder vender isso. Sempre que eu quero saber quanto que é tantos por cento de um valor, eu pego esse valor e multiplico por tantos por cento. Então eu quero saber quanto que é 57% de R$ 3,90. Então eu pego os R$ 3,90 e multiplico por 57%. Então eu venho aqui, ó, igual. Clico aqui na célula onde tem os R$ 3,90 e faço isso multiplicar os meus 57%. Vou dar um Enter, né? Não terminei a fórmula ainda, mas vou dar um Enter. Ele me deu aqui R$ 2,22. Lógico que minha fórmula não está completa ainda. Se a gente olhar, eu compro a borracha por R$ 3,90 e vendo ela por R$ 2,22. Né? Se minha fórmula fosse realmente essa, então não está correta.
Na verdade, esses R$ 2,22 é o quanto 57% representa sobre o valor de R$ 3,90. Ou seja, esses R$ 2,22 é o lucro que eu vou ter na venda de cada borracha. Agora, como que eu vou fazer, então, para achar o valor de venda? É simples. Eu já tenho lucro, né? Eu vou dar 2 cliques aqui, olha, para entrar na minha fórmula e vou colocar isso aqui entre parênteses. Então, eu vou fazer aqui, ó, C8 vezes B3, que é o meu lucro, né? Mais, aí eu somo com o valor de custo. Então, eu vou pegar os 2,22, que é o lucro que eu achei, e somo com 3,90, que é o custo. Então, o custo mais o lucro mais o custo, vai me dar os R$ 6,12, que é o valor que eu tenho que cobrar de cada borracha especial na hora da venda. Outro ponto importante aqui é a questão dos parênteses que foram colocados aqui. Então, eu fiz C8 vezes B3 dentro dos parênteses para depois somar com o C8. Na realidade, aí, deixa eu pensar. Na realidade, aí nem precisaria desses parênteses, tá? Eu estou falando besteira. Os parênteses aí não atrapalham, mas também não ajudam, não. Só mais para a gente visualizar mesmo. Porque na matemática a multiplicação vem antes da adição, né? Então, ele, de qualquer forma, ele iria primeiro multiplicar, né? E depois somar pelo C8 novamente. Então, a fórmula está correta, esse parênteses não influiria. Mas só para o pessoal entender, na realidade, o que acontece? Quando eu faço uma fórmula, ele vai seguir a regrinha da matemática. Na matemática, ele vai sempre fazer a multiplicação primeiro dentro da expressão, depois ele vai fazer a divisão. Opa, acho que eu errei aqui. Divisão. Poxa, não consigo. Divisão. Depois ele vai fazer a adição e depois ele vai fazer a subtração, né? Então, se eu quero que primeiro ele faça, que ele saia dessa ordem, na verdade, dentro da expressão, eu quero colocar entre parênteses. Bom, acho que todo mundo viu isso na escola, bem simples, não tem segredo, né? Mas ali naquele caso, como vem uma multiplicação primeiro e depois a soma, ele não vai ter diferença nenhuma. Então vamos lá. Agora eu vou simplesmente puxar isso, né, para os próximos. E vocês vão ver que eu vou ter um erro aqui. Tanto um erro de sintaxe mesmo, como um erro lógico. Sintaxe, que quando a gente fala, é um erro onde ele aponta erro, mas ele não entende a forma como está acontecendo aqui. Um erro lógico, na verdade. Eu não posso comprar borracha por R$ 2,80, colocar 57% de lucro em cima dela e vender por R$ 10,22, né? Então não está batendo. Então tem algum erro aí dentro também. Esse erro, na verdade, ele acontece porque... Olha só, vamos primeiro apagar elas, que estão erradas. Não vou nem apagar. Antes, olha só. Isso acontece porque aqui o que ele está fazendo? Está multiplicando, olha, o C8, se a gente olhar na barra de fórmula aqui, está multiplicando o C8 pelo B3. Quando eu for para a linha de baixo, ele vai incrementar isso. Então ele vai fazer C8B4, C9B4, C10B5, C11B6, C12B7 e assim sucessivamente. A coluna C está correto ele incrementar. Por quê? Porque aqui eu estou pegando o C8. Na primeira eu estou pegando o C8 que é os 3.900. Tá ok, tá correto. Quando eu vou para a próxima, ele pega o C9, que é essa daqui. Aí está correto. Quando eu vou para a próxima, ele pega o C10, que é essa daqui, que também está correto. Então percebe que incrementar aqui a célula C8, isso está perfeitamente correto. Agora, a célula B3 aqui, ela é os 57%. Então, quando eu vou para a próxima, olha, eu venho para a próxima, ele vai para o B4, ó, B5, B6, B7, B8, tá vendo aqui na barra de fórmula? E isso está incorreto. Na verdade, ele não pode incrementar a célula B, né? Porque ele vai sempre buscar a B3, que é os 57%. Ele não pode buscar o B4, que é os R$ 2,65, nem o B5, que é zero, nem o B6, que é nada, nem o B7, que é a palavra estoque, né? Então, resumindo aqui, não sei se ficou claro. O C8 está certo, tem que passar a ser C9, C10, C11, C12 e assim por diante. Mas o B3, quando eu puxar, ele tem que ser sempre o B3. B3, B3, B3. Ele não pode pular para o B4, B5, B6. Ok? Como que a gente resolve isso? Agora sim, eu vou apagar essas formas que deram erradas. A primeira minha está correta.
Eu posso vir aqui, olha, e colocar um cifrão antes do número, tá? Quando eu coloco um cifrão antes do número da célula B3, então a célula B3 ela é composta pela letra B e o número 3. Então, eu estou colocando o cifrão antes do número 3. Se eu der um Enter e puxar ela aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Ele vai manter o número 3 para todas elas. Ó. Quando eu descer aqui, ele vai manter o número 3 ali. Sempre o 3. Tá? É lógico que não é o caso aqui, né? Depois eu preciso ver algum outro exemplo para mostrar para vocês. Mas se eu puxar lateralmente aqui na fórmula, o que vai acontecer? Quando eu puxo lateralmente aqui, ele incrementa as letras. Então, por exemplo, onde é B3, ele passaria a ser F3, B3, né? Então ele passaria a ser C3, D3, E3, F3 e assim por diante. Ou seja, se eu puxar lateralmente uma forma, ao invés de ele incrementar o número 3, ele vai incrementar a letra. Então não é o caso aqui, mas se eu quisesse travar também a letra B, era só eu clicar aqui e colocar um cifrão antes da letra B. Podemos até fazer um teste, vai dar, não tem nada a ver a forma que eu vou fazer, mas eu posso até puxar aqui para vocês verem. Ó. Ele não está com o cifrão antes da letra, então se eu puxar ele aqui, o que vai acontecer? Aqui ele passou de B para C, depois passou para D, depois passou para E. Tá vendo? Vou voltar ele aqui com Ctrl Z e vou colocar um cifrão antes da letra B aqui. Ó. Quando eu puxar ela agora para a direita, o que vai acontecer? A letra também vai se manter. Ó, continua B3, continua B3, continua B3. Então, quando você quiser, vou dar um Ctrl Z para voltar aqui, tá? Quando você quiser travar só o número, cifrão antes do número. Quando quiser travar só a letra, cifrão antes da letra. Quando quiser travar a célula toda, né, a letra e o número, é o cifrão antes da letra, cifrão antes do número, ok? E aqui agora só... Bom, aqui é valor unitário, então acredito que não faça muito sentido a gente somar isso, tá? Vamos a um outro exemplo. Agora eu tenho o valor total de venda. O valor total de venda vai ser o quê? O estoque que eu tenho vezes o valor unitário de venda. Então eu tenho 1000 borrachas, cada borracha eu vendo por R$ 6,12. Então se eu vender as 1000 borrachas que eu tenho, quantos reais eu vou receber? Essa é a brincadeira. Então se eu vier aqui dentro igual, aí eu pego aqui 1000 borrachas, multiplico por R$ 6,12. Quando eu der um Enter, ele vai me dar R$ 6.123, que é o que eu tenho estocado aqui de borrachas, né, considerando o valor de venda, na verdade. Né. Nesse caso, eu posso puxar aqui, né, a minha alça de preenchimento sem maiores problemas, sem precisar travar nada. Por quê? Tanto B8, tá? Quem é o B8? B8 ele é aqui a quantidade, é os 1000 aqui, né? Quanto o E8, que é o valor unitário de venda, os dois, quando eu puxar, os dois têm que ir para a linha de baixo. Então vai ser o próximo B9, E9, B10, E10, B11, E11 e assim sucessivamente. Posso, aqui, acredito que faça mais sentido, opa, só apagar essa interrogação, faça mais sentido a gente somar isso. Né? Então, se eu vender tudo, eu vou receber R$230 mil. Ok? Então eu tenho 146 mil estocados, se eu vender tudo eu recebo 230 mil. Ok, agora na realidade eu tenho tudo isso que nós fizemos por valores em reais. Aí eu tenho agora os valores em dólar. Então a primeira coisa que eu quero calcular aqui na minha planilha é o valor unitário de custo. O valor unitário de custo, a brincadeira vai ser o seguinte, cada borracha, que é meu primeiro item, custa R$ 3,90. E o valor do dólar está R$ 2,65. Então, se eu fosse vender, está de brincadeira, eu não faço nem ideia quanto é de dólar hoje em dia. Mas, na nossa brincadeira, ele está R$ 2,65. Então, se eu fosse vender minha borracha em dólar, quanto que eu cobraria? Então, eu faço o seguinte, igual o meu valor em reais, né, dividido pelo meu valor em dólar. Então, eu dou um Enter, ele vai calcular para mim lá $1,47. Ok? Esses valores eu já tinha deixado já formatado, então ele já saiu ali em dólar, né? Mas esses valores todos desse quadro todo aqui, ó, se você quer que saia aqui, né, só com o cifrão, que é o que se usa normalmente em dólar,
É só selecionar, abrir aqui onde a gente tem as moedinhas e marcar a opção para sair em dólar. Ok? Bom, neste caso eu vou ter aquele pequeno problema. Quando eu puxar isso daqui, tá? O que vai acontecer? A célula C8, quem é o C8? C8 é o valor de 3,90, que é o meu valor unitário. Ele vai pular para a próxima, que tem que ser o C9, depois o C10, C11, C12. Então, a letra C, a célula C8, está correta em incrementar. Agora, o B4 não. B4 é o valor do dólar, que é os 2,65. Ele não pode pular para B5, B6, B7. Então, vai ter sempre que ser o B4 aqui. Bom, então eu vou travar a célula B4 e já aproveito para dar uma dica para vocês. Uma forma simples de travar é você clicar em cima da célula e apertar o F4 do seu teclado. Ele vai colocar um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número para você automaticamente. Se você vai apertando o F4, eu apertei a segunda vez, ele tira o cifrão da letra e deixa só no número. Aperta de novo, ele coloca só na letra, tira do número. E aperta mais uma vez, ele tira, ok? E apertou de novo, ele começa o ciclo novamente e vai colocar o cifrão antes da letra e antes do número. Na realidade, aqui eu preciso apenas travar o número, né? Porque eu vou puxar a minha fórmula para o nosso preenchimento de forma vertical. Então eu só tenho que travar o número. Mas de qualquer forma, eu deixo as duas travadas, porque também não vai atrapalhar em nada. Vou dar um Enter. Ó, ele calculou. Agora aqui a célula que pode, que deve, na verdade, incrementar, que é o C8, ele tem que passar para C9, C10, C11, ela está livre. E a célula B4, que é a célula que tem que ser fixa, ela está presa ali. E quando eu puxar aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Ok? Vamos agora ao valor total de custo. O valor total de custo está bem simples. Eu tenho 1.000 borrachas, né? Então tem aqui no estoque 1.000 borrachas, e cada borracha ela custa equivalente a $1,47. Então é só fazer aqui, ó, igual, pego a célula onde tem o 1.000, multiplico pelo $1,47. Então eu tenho $1.471,70 estocado em borracha. Quando eu puxar isso aqui, ele vai me dar os valores de todo mundo. Agora que eu puxei aqui também a alça de preenchimento, percebe que eu não precisei travar nenhuma célula, né? Por quê? Porque no caso aqui, olha, o B8 é a minha quantidade, né? Então, quando for para a próxima, ele vai vir no próximo produto tem que ser B9, depois outro produto B10, B11, B12, então não preciso travar o B8. E o G8 é o valor em dólar, unitário de cada borracha. Isso também está correto, ele incrementar, né? Porque tem que pular para a próxima, que é 1,06, depois para outra, que é 17,36, e assim sucessivamente. Então, eu não precisei travar nada, porque tanto uma célula quanto outra, ele tem que incrementar quando eu puxar ali. Aí nós temos o valor unitário de venda. O valor unitário de venda é o seguinte, cada borracha na nossa brincadeira aqui, ela custa $1,47. E eu quero lucrar os 50% lá em cima, que está marcado lá em cima. Então, a mesma forma que nós fizemos no início com os reais. É igual o valor unitário dela, que multiplica os 57%. Isso vai me dar o quê? Vai me dar o lucro, né? Eu não precisaria dos parênteses aqui, como a gente conversou lá no início, mas eu vou colocar os parênteses aqui, porque eu acho que fica mais organizado. E agora eu somo com o valor unitário. Então aqui, ó, G8. O G8 é o valor unitário. Vezes o B3, que é o 57%, eu vou achar o valor do meu lucro. Agora eu seleciono de novo aqui o G8, perdão, que é o valor do custo. Então eu vou somar lucro mais custo, ou custo mais lucro, e ele vai me dar o resultado. Aí nós temos um outro probleminha, que é a célula G8, ela precisa incrementar, porque o G8 aqui é 1,47 da borracha. Tem que passar para 1,06, 17,36 e assim por diante quando eu puxar aqui. Mas esta célula B3 é o 57% lá em cima. Essa célula B3 eu não posso deixar de incrementar. A gente já viu que a gente pode escrever os cifrantes do número, né? Que a gente pode clicar naquela célula dentro da fórmula, né? E apertar o F4 para que ele coloque o cifrão ali para a gente e trave a célula, né? E uma terceira e última, pelo menos o que eu conheço é a última forma de se fazer isso, é você nomear a célula. Então eu posso vir aqui, ó, nesse 57%, que é essa célula aqui,
Eu posso vir aqui no campo caixa nome, aqui onde está meu mouse, tá? E posso digitar aqui dentro lucro. Você paga o nome que você quiser para essa célula. O que eu estou fazendo é, estou dando um nome para a célula B3. Quando eu der um Enter, esta célula onde tem os 57%, ela vai ser chamada, além de B3, ela vai ser chamada de lucro. Então agora, olha só, percebe que não afetou em nada a minha fórmula. Quando eu uso a célula B3, tá vendo, dentro de uma fórmula, ele entende o B3. Mas, ó, se eu der um Enter aqui, de boa. Mas, se eu quiser alterar aqui, ao invés de chamar o B3, eu fazer um lucro aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um G8 que multiplica lucro, que soma com o G8, tá? Quando você diz para ele multiplica pelo lucro, ele entende que é aquela célula onde a gente tem os 57%, porque nós demos o nome para aquela célula de lucro. Então, dá um Enter, ó, o cálculo deu na mesma. Veja que a minha fórmula agora está lá, o G8 que multiplica lucro, que soma com o G8. Né? Então, a célula lucro é esta célula aqui lá. Tanto que quando eu clico nela, ela aparece na caixa nome. Isso também facilita ou agiliza para a gente no que diz respeito a travar a célula. Né? Porque como não tem número, ele não tem como incrementar. Então, quando eu puxo aqui agora, ele vai ser sempre lucro. Né? Não existe lucro 1, lucro 2, lucro 3. Ó, ele vai ser sempre lucro. Tá vendo? Ok? E aí vai acabar funcionando também. E aí nós temos o valor total de venda. O valor total de venda, a brincadeira vai ser que eu tenho 1000 borrachas em estoque e cada borracha custa 2 dólares, perdão, 2 dólares e 31. Então eu vou fazer assim, ó, igual, pego aqui o 1000, multiplico pelos 2 dólares e 31. Né? Então eu fiz, olha, se a gente olhar a fórmula, B8 vezes I8. O B8 é as 1000 unidades estocadas e o I8 é o meu valor de venda em dólar. Então, os dois, na verdade, quando eu puxar, os dois têm que incrementar, porque o B8, né? B8 ele é a célula onde eu tenho a quantidade. Então ele tem que pular para 2000, para o 100, para o 100, para o 200, assim por diante. Ou seja, ele tem que ir pulando para o B9, B10, B11. E o I8 é o valor unitário, né, de venda. Então, a célula I8 ela representa os 2,31, que é o valor de venda em dólar da minha borracha. Mas quando eu puxar, eu tenho que ir para esse 1,66, 27, 25, 38, 51 e assim por diante. Ou seja, tem que implementar as duas. Isso, então, facilita o nosso trabalho, é só a gente puxar aqui. Ok? E para finalizar a nossa brincadeirinha, é só somar. Né? Então, vamos somar aqui o valor total de custo, né, quantos dólares eu tenho estocado, e o valor de venda, quantos dólares eu receberia caso eu vendesse todo esse material. Bom, algumas considerações a fazer. Né? As nossas planilhas elas são simples, gente, porque são só pequenos exemplos. Né? Lógico que na prática, normalmente, você trabalha com a planilha super grande. Aí, né? Então, são só exemplos bobos para a gente testar, o mais importante é o conceito, não são os dados que estão dentro da planilha. Né? E a outra consideração importante é com relação ao cronograma. Né? Quem está esperando aí, de repente, coisas um pouquinho mais avançadas no Excel, chegaremos lá. Né? Vocês têm o cronograma no blog, então na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre como trabalhar com dados em várias planilhas dentro do Excel. Né? Então o Excel tem as planilhas aqui embaixo, nós podemos criar várias e podemos trocar informações entre elas. Então falaremos um pouco sobre isso e aos poucos a gente vai caminhando e vai chegando aqui nas fórmulas e aí a gente vai brincar com algumas coisas até, vamos dizer assim, mais interessantes. Bom, galera, mais uma vez agradeço quem deu play nessa aulinha, quem esteve aí assistindo, estudando. E mais reforço que se tiver dúvida, se ficar alguma coisa nas aulas aí que de repente não ficou claro, coloque uns comentários aí no blog, né? Tem a opção para você deixar comentário aqui, ou publiquem também lá no grupo de estudos, quem está acompanhando, que aula já assistiu, que aula ainda não assistiu, que a participação de vocês é o que vai fazer esse blog ficar bacana e a gente poder colocar, né, cada vez mais conteúdo aqui. Bom, vou finalizando por aqui, galera. Muito obrigado e bom estudo para vocês.